E esse interesse nessa mulher vem porque ela não vai percebendo essas perdas que vão acontecendo. Então eu costumo dizer que quem me vê acha que ela é diferente de mim. Como é que ela consegue fazer um dia render tanto? Ela já acordou aqui, mas é porque eu tô com uma vida estruturada do ponto de vista da energia, dos hormônios, da alimentação, da meditação, da terapia, do sono, de várias coisas, para que eu leve essa vida. Ela é uma das nutricionistas funcionais mais procuradas e mais famosas desse Brasil. É uma mulher incrível, empreendedora e uma mulher judia, assim como eu. Seja muito bem-vinda à minha casa, Patrícia Davidson. Oba, obrigada, adorei o convite. E acho que a gente tem muita coisa para trocar. Muita, a gente tem muita coisa em comum que a gente não sabia. A gente estava até conversando aqui em off e eu vi tantas coisas legais e importantes que você tem a dizer que eu não sei nem por onde começar, mas vou começar te perguntando como é que você caiu nesse mundo da nutrição funcional? Então, nutrição não existia na época que eu escolhi ser nutricionista. E eu era muito boa aluna e gostava de tudo, então toda semana eu queria uma coisa diferente. Uma semana eu queria arquitetura, na outra semana eu queria ser advogada. E aí eu fui fazer Aqueles testes vocacionais? Não, eu fui fazer uma orientação vocacional. Era um processo com uma psicóloga específica nisso. Fiquei 2 meses fazendo dinâmicas de grupo com amigas minhas. E no final ela falou, você dá para nutrição e para botânica. Botânica. Porque tem a fitoterapia, que eu também estudei dentro da nutrição. Quando ela falou, você dá para nutrição, eu falei, como que eu não tinha pensado nisso? Eu era gordinha, vivia no ambiente da dieta, a minha vida era fazer dietinha e olhar as revistas que tinham. Então eu achava até aquele momento que nutrição era isso, contar caloria, fazer dieta para as pessoas. Ai, que massa, vou adorar estudar isso, vai ser maravilhoso. Inclusive, vou emagrecer na faculdade de nutrição. Bom, mas não era nada disso. Terminei a faculdade, tinha uma série de problemas de saúde, rinite, sinusite, faringite e um monte de coisa. Sempre tentando buscar elementos que pudessem me melhorar e tudo. Até que eu entrei numa pós-graduação de nutrição funcional. Me achei ali, me identifiquei, vi que os alimentos eram específicos para cada tipo de pessoa e que o alimento errado para cada pessoa trazia doenças, desordens, sinalizações o tempo todo pra gente. E na faculdade você não aprendeu nada disso? Não tinha aprendido nada disso na faculdade. Entrei gordinha, saí gordinha igual da faculdade. Com uma bagagem, não vamos dizer que a faculdade não trouxe bagagem, trouxe bagagens ótimas, mas não me levou aonde eu precisava. E nisso, como eu peguei essa carona na chegada da nutrição funcional aqui no Brasil, eu acabei sendo uma das primeiras 20, a primeira no Rio de Janeiro. E a partir dali eu comecei a beber dessa fonte fora do Brasil e trazer esses conceitos. Então tudo era muito novo. Eu era nova na profissão, a profissão era nova no Brasil. Então eu acabei me destacando desde muito cedo no que eu fazia. E aí hoje você atende celebridades, né? Várias. Bom, você está no Rio de Janeiro, mas você tem uma clientela com nomes, fala aí alguns nomes que você atende, que você já atendeu. Muita gente bacana. Sabrina, Bruna Marquezine, Sharon Menezes, a Fátima Bernardi, que foi minha primeira cliente famosa, aquela transformação quando ela saiu do Jornal Nacional para o programa. Deixa eu pensar quem mais. Bom, são muita nomes gente incríveis e que comprovadamente com resultados assim visíveis, né? Que as pessoas realmente chamava atenção e que as pessoas queriam ir atrás. Bom, quem está por trás, né, desse sucesso, que são projetos de sucesso, né? E aí, como é que você desenvolveu os seus negócios? Porque eu acho que isso é o mais interessante. A gente tem profissões, eu sou arquiteta de formação, mas tem muitos escritórios de arquitetura que são bem-sucedidos porque tem uma visão empreendedora por trás, né? Não é só você saber fazer um bom projeto. No teu caso, não é só você saber fazer um bom atendimento nutricional. E você tem esse algo mais, porque hoje você tem clínicas em São Paulo, bom, no Rio, em São Paulo, em Brasília, né? Como é que você chegou lá e como que foi para você desenvolver essa tua visão empreendedora? Eu acho que além das clínicas, hoje eu tenho um trabalho no digital bem desenvolvido também, infoprodutos, tem empresa de alimentação,
montando uma parte de suplementação agora também. Então, eu acho que eu sempre quis grande, eu sempre desejei ter consultório, estar com pessoas. Desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu me imaginava com um reconhecimento grande profissional. A profissão, para mim, ela tinha um peso muito importante na minha casa, pelo meu pai, pela minha mãe. Então, isso era um valor dentro da minha casa muito relevante enquanto pessoa. Então, eu sabia que eu tinha que ser muito boa naquilo e eu desejei ser muito boa naquilo. Eu acho que talvez o elemento, primeiro, é curiosidade, não ficar estagnada, não estar satisfeita porque você atende milhares de pessoas bacanas e relevantes, e tá Gera sempre resultados incríveis, né? Que é muito realizador, né? Buscando o próximo estágio, o próximo nível, livro publicado. E aí tem umas histórias curiosas no meio disso que a gente talvez vai ter oportunidade também de falar, que às vezes, você ter dificuldade de concretizar o sucesso que você tem antes de partir para o próximo nível. Muitas vezes, isso acontece com outras mulheres empreendedoras também, a gente sempre está olhando na frente, o próximo passo, próximo passo, próximo passo, e você às vezes não está realizando o quão longe você já chegou, o quão merecedora você foi, o quanto você abriu mão de tantas coisas para poder ter aquilo tudo. Mas eu acho que um outro elemento que é muito importante, eu verdadeiramente me importo com as pessoas que eu atendo, independente se isso é artista ou não é artista, até porque o consultório não é feito só de celebridades, né? Mas é interesse, eu adoro estar ali, eu adoro ouvir as histórias de vida das pessoas, eu adoro intervir sobre isso, eu adoro identificar quais são os gatilhos que fizeram aquela pessoa estar ali, seja por uma doença, seja por uma desordem. O que será que fez essa pessoa desenvolver um câncer? O que essa pessoa está com uma fibromialgia? O que tem na história emocional dessa pessoa que de repente fez aquilo? Então, o meu interesse não é em prescrever a dieta, é em olhar o cenário de saúde, de vida daquela pessoa como um todo, todos os elementos que estão precisando serem melhor encaixados. E eu fui me habilitando ao longo desses últimos 20 anos para poder encaixar em muitas áreas, não só na prescrição nutricional. Que é muito em linha do que faz a medicina integrativa, Sim, né? Que analisa o indivíduo como um todo, porque a gente não é só intestino ou só cérebro, ou só tá tudo interligado, exato. Né? O organismo está todo interligado, então você tem que... E como eu me formei e eu já entrei com essa visão de medicina integrativa, eu me formei em 2003 lá no Institute for Functional Medicine nos Estados Unidos, então eu já tive essa oportunidade de não passar por uma formação pós-faculdade tradicional e já entrar no raciocínio dessa lógica integrativa. Então, minhas clínicas elas já foram idealizadas com profissionais que pudessem dar suporte para todas essas outras áreas, que hoje é uma coisa mais comum do que você via há 20 anos atrás, ou há 18 anos atrás, quando talvez eu tive a minha primeira clínica. Uhum. Então, eu vou tendo esses outros, além da visão do que a pessoa precisa, eu tenho as pessoas para dar esse suporte, que são pessoas da minha confiança e de máxima competência, que também cuidam de mim. Uhum. Então, são essas pessoas que vão me ajudando. Você confia. Sim, né? Claro. E você falou uma coisa interessante, sabe, que eu vejo que é comum a todo empreendedor bem-sucedido, e na verdade todo vendedor, não precisa nem ser empreendedor, na verdade todo vendedor é empreendedor também, mas que é você se importar com o outro, né? Quando você faz uma venda, seja de um planejamento nutricional, seja de um produto qualquer, você tem que demonstrar esse interesse, você tem que ter genuinamente esse interesse, porque senão, se ficar vazio, o cliente percebe, sente, claro. percebe e acaba não dando o resultado que a gente espera e aí vira a bola de neve para o outro lado, né? Você conseguiu fazer isso, conseguiu ter esse sucesso que você tem porque realmente você genuinamente se importa com o seu cliente, com aquela pessoa que está lá. E como eu gosto do aprendizado que essas pessoas me trazem de vida, seja profissional, e aí vão ter aquelas mulheres que eu vou olhar e vou falar assim, nossa, que admiração, né? E consigo expressar isso, nossa, como você passou por isso, que coisa, que legal. Ou uma tem um casamento que é bacana, uma cria os filhos de uma maneira. E eu fui me ajudando a me estruturar na minha própria vida com essas mulheres que eu gostaria de ter um pouquinho de cada uma. E algumas eu olhava e falava assim, não, isso aqui eu não quero para mim, não. Né? Então, a gente vai criando ali, com as histórias delas, misturadas com as minhas, porque muita gente também quer pegar um pouco dessa energia, dessa história, né? Não quer só receber
a dieta propriamente dita, os suplementos, os tratamentos, mas ela vem para buscar quem eu também sou como pessoa. Né? Quanto mais ela conhece sobre mim, mais ela tem vontade de estar comigo muitas vezes, porque ela fala, é uma mulher que eu admiro, que eu gosto não só pela beleza, mas que eu acho que tem valores que são interessantes e que eu posso compartilhar e que eu também posso aprender. Então ali a gente percebe que tem um vínculo muito forte que se estabelece porque os dois lados se beneficiam. Eu também me beneficio disso o tempo todo como pessoa, não é só como quem está recebendo um serviço. É uma troca, né? É isso. Então eu aproveito muito, eu me divirto muito, eu adoro que sai um, entra outro e é uma história completamente diferente, é uma prescrição nova, é uma vida nova. Então aquilo me motiva. E é dinâmico, né? E me conta de onde vem tanta energia, porque você acorda no Rio, aí tá em São Paulo, ainda sai à noite, treina de manhã cedo. Como é que você arruma energia para tudo isso? Como é que você chegou nesse ponto, né? Nesse lugar onde você está hoje? Então, eu hoje tenho me dedicado muito na internet a falar com mulheres 40 a mais, que é a minha faixa, eu tenho 45 anos, então eu tô falando... Eu quase 50, né? Mas é isso, é uma fase da nossa vida que a gente perde muito, a gente ganha muito em experiência, em outras coisas, mas a gente perde muito em relação a hormônios, a vitalidade, colágeno, energia. Então a mulher já começa a ter várias queixas e ela já está numa fase da vida dela que tem várias coisas mesmo misturadas, tem um casamento às vezes de muita data, de longa data, ela já tem filhos adolescentes que já trazem outro tipo de demanda, ela é uma profissional que de repente ainda não chegou onde ela quer, ou ela ainda está brigando por aquilo, ou ela abandonou a carreira dela para cuidar dos filhos e está dando aquela sensação de eu preciso me retomar em algum momento. Então, tem muitas questões emocionais e hormonais misturadas. Então, eu peguei essa mulher no colo, talvez para me pegar junto no colo também, e poder cuidar dessa nova etapa da vida. E esse interesse nessa mulher vem porque ela não vai percebendo essas perdas que vão acontecendo. Então, eu costumo dizer que quem me vê acha que ela é diferente de mim. Como é que ela consegue fazer um dia render tanto? Ela já acordou aqui, mas é porque eu tô com uma vida estruturada do ponto de vista da energia, dos hormônios, da alimentação, da meditação, da terapia, do sono, de várias coisas, para que eu leve essa vida. Se você leva uma vida mais leve, você talvez não precise de todos esses pontos coordenados. Mas a vida da mulher 40, mas na verdade da pessoa hoje, ela é demandante. A gente faz muita coisa. E a gente vive sob estresse, não adianta a gente achar que não. Então, sim, você tem que ter uma alimentação minimamente organizada, não é abrir mão de tudo que você gosta, não tem que parar de beber, de comer doce, não é isso. Mas, assim, no dia a dia, para você ter energia, comida é informação. Ou você traz a informação certa, que faz essa máquina girar bem feita, ou você vai trazer a informação errada, você vai ter sono, teu cabelo vai cair, você não vai ter libido, você vai querer ficar na cama mais tempo, você não vai ter força para atividade física, você não vai emagrecer e por aí vai. Então é informacional, eu trago a informação, correta ou não. Eu estou colhendo mais coisas boas na minha saúde ou coisas negativas? Eu tenho rinite, eu tenho sinusite, eu tenho candidíase, a minha imunidade é baixa, eu não vou ao banheiro, eu não consigo emagrecer. Tudo ruim. Então, peraí, tem alguma coisa errada na informação que eu estou trazendo, esse input está errado. Então, esse input precisa ser modificado com o quê? Com alimentos certos, com suplementos adequados, às vezes com reposição hormonal, que aí é alguém da minha equipe que faz, eu não tenho essa característica da prescrição, mas é olhar esse todo, tem alguma questão emocional que talvez está tirando essa vitalidade, essa energia, vai ter alguém também que vai poder ajudá-la nisso. O que eu vou fazer? Eu vou ser o maestro dessa orquestra, talvez juntar os pontos e dizer, olha, o que você está precisando mais agora é isso, com isso, com isso. Daqui a 2 meses pode ser isso, com esse outro elemento. E assim a gente vai, durante um período, reestruturando. Vai testando. Vai reestruturando a saúde. Para você pode não funcionar para mim também. Em termos de hábitos mesmo, de gostos pessoais. Mas o fato, por tudo que você está falando, é que não tem uma pílula mágica, né? Não tem aquela fórmula mágica. Porque as pessoas, hoje em dia, querem praticidade para tudo e querem ter o mínimo de trabalho possível. Entender que precisa acordar cedo, treinar, ter uma vida ativa, produtiva. E mentalmente, claro. Fisicamente, tem que ter os momentos de descanso. Assim, as pessoas não querem, querem uma solução mágica. Essa que é a verdade. Essas pessoas, quando chegam
no teu consultório, como é que você coloca essas ideias, né? Como é que você refuta tudo isso? Ou você é do tipo que tá com o Ozempic e tá tudo certo? Não é por Como se isso aí. resolvesse, né? Não é por aí. Eu acho até que tem pessoas que podem ser medicadas, e aí tem uma equipe médica para fazer isso, de nutrólogo, endocrinologista, e em alguns casos, sim, é necessário, porque já tem alguma doença metabólica ou tem muita perda de peso para fazer. Mas, em se tratando do tipo de trabalho específico que eu faço, a gente corta muito caminho, e eu acho que é por isso que eu dou um resultado muito bom. Eu venho me especializando desde o início em exames muito individualizados. Então, são vários exames que não são feitos em laboratórios tradicionais, alguns eu tenho na minha clínica, outros eu vou mandar fazer em outros lugares, alguns são de fora, outros são brasileiros, mas que são norteadores do que é a sua individualidade. Se eu entendo, quanto mais eu entendo sobre você, mais eu te dou os elementos que estruturam você. Então, isso faz a gente correr mais rápido, ser mais assertivo, e quanto mais assertivo, mais resultado eu vou dar em menos tempo, e isso é uma coisa que as pessoas gostam bastante. Então, não é baseado em achismo, não é baseado só na minha experiência. Eu costumo dizer que se eu não tivesse os meus exames, talvez eu ia errar feio. Ia ser mais tentativa e erro, E né? isso eu não me permito já há muitos anos trabalhar na tentativa e erro para que você possa sair de lá e dizer que não funcionou. Se não funcionar, a gente pode ter certeza que alguma coisa aconteceu na nossa comunicação. Pode ter sido a pessoa não gostou, não quis, não conseguiu fazer, precisa de outro tipo de suporte, uma nova engrenagem, rediscutir aquilo ali, do que propriamente não ser o caminho dela. É verdade. Né? Sabe que eu sigo muito essa linha, né, da nutrição funcional, e também comecei muito cedo. Na época não tinha muitos profissionais para me atender. Eu tenho uma alimentação plant-based hoje, quer dizer, faz 11 anos já. E na época não tinha nutricionista para me atender. Era muito raro os nutricionistas funcionais, e médicos que hoje eu frequento, hoje tem várias opções, também eram muito raros, médicos que fazem essa medicina integrativa. E o que eu vi que funcionou para mim é eu ir atrás e estudar. Sabe, eu acredito muito nisso. Lógico que um profissional como você corta muitos caminhos, muitos aprendizados, mas quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, não, eu tenho que fazer isso, eu quero fazer isso bem feito, eu vou atrás, eu estudo. Quem melhor do que eu mesma vai querer o melhor para mim, né? Então, eu comprei vários livros, eu sei tudo que você está falando, dos exames. Cheguei ao ponto de entender melhor, por exemplo, o probiótico. Um médico falou para mim que eu precisava tomar probiótico. E tem um exame que só tem fora, que eu saiba, talvez tenha aqui agora, que analisam a tua microbiota para ver qual tipo de bactéria que você deve fazer a reposição. Isso. E no meu caso é a bifidobactéria, né? Então... E, na verdade, até o timing disso faz muita diferença. Eu posso rastrear quais são os nutrientes legais ou interessantes para você, qual é o teu GPS, o que teu GPS aponta que precisa de reposição nutricional. Mas se eu não entendo qual é o momento certo de fazer isso, por que via fazer isso, eu estrago você por completo. E o que a gente mais vê são as pessoas chegando com toneladas de suplementos e medicamentos e um monte de coisa, onde o profissional hoje está achando que quanto mais ele dá, mais resultado ele vai dar, quando o meu trabalho é mais o inverso. Quanto mais eu tiro e limpo, mais resultado eu dou para depois fazer essas reposições. Então, as reposições, elas entram no momento futuro. Primeiro, muitas vezes, o que a gente tem que fazer é tirar o que não está dando certo. E muitas vezes o que não está dando certo é o que a própria pessoa está tomando prescrita por um outro profissional. Então... E muitas vezes a pessoa está muito inflamada, né? Sim. É o que você falou, quanto menos é mais nesses casos, né? E eu vejo que, assim, a gente tem que ir tendo essa consciência cada vez mais de que a gente tem que buscar o que é melhor para a gente. E não adianta achar que, não, vai ter um médico ou um remédio, alguém que vai fazer isso por você. Não, depende muito de você. Não adianta você prescrever melhor dieta, um acompanhamento psicológico, enfim, tudo que a mulher, ou enfim, a pessoa precise, e ela fizer só uma parte, ou ela fizer tudo e não cuidar daquela outra parte que você falou de, digamos, uma pessoa que tem compulsão alimentar ou algum tipo de compulsão. Se ela não tratar a cabeça, ela não vai ter resultado. Claro, não tem a melhor dieta calculada, prescrita, sem o alimento XPTO, não vai.
Não vai E funcionar. para muita gente eu falo isso, olha, eu vou te dar o planejamento de alimentação porque você veio aqui também para isso. Mas isso aqui é o elemento que você menos precisa agora. E eu falo isso com toda Olha, a franqueza, porque eu acho que o profissional que é ético, ele está comprometido com a verdade. Ele vai achar um jeito de falar isso, e eu tenho essa característica de ser muito autêntica, as pessoas também gostam. Quem vai lá já sabe que eu sou mais franca, eu sou mais direta, eu tenho uma linguagem mais assertiva nesse ponto. Não sou de fazer muito rodeio em relação à situação que eu estou enxergando, vou achar um jeito amoroso e claro de falar, mas eu não deixo de falar o que eu penso a respeito do que eu estou vendo. Ela está ali, ela está contratando um serviço. Então, nesse serviço faz parte de eu entregar para ela tudo que eu estou enxergando, dentro da minha experiência, dentro do meu conhecimento técnico, dentro de quem a Patrícia Davidson é como pessoa. Então, eu tenho que entregar tudo isso, mesmo que para ela seja uma ideia. Agora mesmo eu saí da clínica e eu estava abordando uma cliente que teve 2 tipos de câncer, né, há muitos anos atrás, e ela veio para ver a parte de reposição hormonal natural. O que ela deveria comer, suplemento, porque ela não poderia tomar hormônio, já estava sentindo, né, há muito tempo sintomas de menopausa e tal. Uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela foi se ela sabe para que os tumores apareceram na vida dela. Você já investigou isso? Isso para você é uma coisa importante? Você tem essa ideia? Não, eu fui investigar se era hereditário, se tinha alguma coisa. Então, porque talvez um elemento que estruture a sua saúde é a gente não trazer mais esse gatilho vivo dentro de você, para que outras coisas não aconteçam. Porque não adianta, eu posso te dar vitaminas, eu posso te dar alimentos, né? Mas talvez se a gente não olha para o que tem dentro que possa ter o mesmo feito caminho isso que o câncer lá atrás enxergou para aparecer, no organismo dela, pode isso. entrar de novo. É isso, entende? Então, ela não foi para lá para ouvir isso de mim. Mas não seria honesto eu dizer para ela que um alimento e uma vitamina poderiam ser os únicos elementos para estruturar a saúde dela para que não venha acontecer mais nada nesse sentido. Sabe, você está falando disso e foi isso que virou a chavinha em mim, sabia? Uhum. Eu tive com 29 anos o câncer de tireoide. Olha, eu não sabia. E na minha opinião, é comportamental. Uhum. Não tem nenhuma pesquisa genética que comprove Que que... isso? Eu falei, não, isso nunca mais vai pegar em mim. Uhum. Foi por isso que eu fiz essa transformação. Entende? Então, de repente, é uma semente que eu plantei ali, que ela vai sair com o nome de uma pessoa que pode ajudar ela a estruturar isso Sim. melhor. E com toda amorosidade eu disse, eu sei que você não veio aqui talvez para ouvir isso, mas se eu não te entregar isso, não sou quem eu sou, e Sim. no que eu acredito para sua saúde. Essa verdade mesmo. Então, eu acho que essa franqueza, ela também é algo que me liga muito intimamente com as pessoas que estão lá comigo. Elas, às vezes, vão para uma finalidade, mas elas acabam colhendo outras coisas que vão levando elas a situações diferentes, né? E com isso a gente já recuperou muito casamento. É mesmo? Olha, A gente até já isso. ajudou muitas mulheres a terem filho, Olha que legal. ou até Nossa, a isso é tomarem muito satisfatório. decisões Sim. importantes, mudanças profissionais, porque, como eu digo, alimento é informação. Se você também está com a informação errada, como que você toma uma decisão? Como que você performa bem no teu trabalho? Como que você tem energia, vitalidade mental? Não é só prevenção de doença, é o teu dia a dia mesmo, sabe? Verdade. É combustível certo. Então, eu costumo falar isso também, que tudo que é verdadeiro é de dentro para fora, né? Não adianta a gente maquiar o máximo que for, se não for verdadeiro, não vai transcender aquela, não só a beleza, mas também aquela autoconfiança que a gente precisa para tomar atitudes, tomar decisões que vão transformar a nossa vida, né? E você mesmo tem uma história de transformação, né? Da onde que vem? Você falou que você era gordinha quando muito jovem, né? Criança, adolescente. E teve essa transformação porque você foi atrás e viu o que era melhor para você. Você estuda muito. E você tem uma história também dos teus pais, né? Que são imigrantes, né? São imigrantes ou filhos de imigrantes? Não, são imigrantes. Teu pai polonês, é isso? E tua minha mãe egípcia. Egípcia. Ela nasceu no Egito. Isso. Olha que Nasceu demais. no Então, Cairo. a mãe sefaradi, o pai ashkenazi. Isso. E o teu pai, traumas de guerra. Isso. Meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, no exército inglês. Então, Ele estudava na Inglaterra. Estudava na Inglaterra. Depois da Polônia, ele foi morar na Inglaterra, fez faculdade na Inglaterra,
serviu o exército e foi convocado para ir para o final da guerra. Conheceu minha mãe, depois veio para o Brasil. Minha mãe saiu também perseguida aos judeus, uma perseguição aos judeus na década de 50, no Cairo. Teve que sair com uma mão na frente e outra atrás, ela e a família, uma malinha para cada um, pegaram um navio, foram para a Itália, conseguiram ser naturalizados italianos, estavam dando, né, a cidadania para essas pessoas que estavam fugindo. E depois o meu avô viu um livro que falava assim: Brasil, o país do futuro. O país do futuro. Sim, muitos imigrantes, né, vieram por causa desse livro. É isso, então. E aí, bom, a família veio para o Brasil, inicialmente São Paulo, depois minha mãe foi trabalhar, foi transferida e foi para o Rio. Como ela falava muito bem francês, porque a formação dela era em francês no liceu, né, no Cairo, ela acabou ficando na mesma empresa, uma multinacional francesa, e ela foi transferida de São Paulo para o Rio. Conheceu meu pai lá, 2 judeus, né, vindo de lugares totalmente diferentes, e meu pai já foi me ter com 53 anos. Então, você imagina, 53 anos, uma bebê recém-nascida, filha única, né, de um imigrante que passou por uma guerra, que estudou num colégio interno, entendeu? Então, passou por perseguições, como todo judeu, infelizmente tem uma história de perseguição, e agora estamos revivendo esse momento, né? Uma coisa impensável. E eu ouvi essas histórias todas na minha casa, né? A minha casa respirava a Segunda Guerra Mundial. Eram livros, filmes, meu pai era um alto consumidor desse tipo de literatura. E esse assunto, ele era muito vivido dentro de casa, né? Eu me lembro muitas vezes, sei lá, com alguma angústia, alguma coisa de criança, de adolescente, de chorar, de estar chateada. E meu pai falava assim: você não é uma dos judeus que morreram na Segunda Guerra. Você não tem, como se você não tivesse direito a sofrer, porque eu não sofri o que eles sofreram. Então, sempre teve um peso muito grande esse trauma de virem de perseguições, tanto de um lado quanto do outro. É muito forte isso. Muito. Né? Então, eu acho que essa questão da resiliência, da força, da vontade de construir coisas, isso me ajudou imensamente, profissionalmente e como pessoa. Foi sofrido por muito tempo, porque eu não entendi, eu achava meu pai muito duro, eu achava ele muito crítico, eu achava que era injusto ter um pai que me punisse porque eu não era a melhor, né, do mundo. E ainda me lembro que quando eu cheguei para falar para ele que eu queria ser nutricionista, que tinha dado na minha orientação vocacional que ia ser nutricionista, ele falou: mas como? Não tem ninguém da área de saúde na nossa família? Eu falei: pois é, mas eu vou ser a primeira. Ele falou assim: tudo bem, mas você vai ter que ser a melhor do Brasil. Olha só. Foi a frase que eu ouvi, você pensa assim. Apenas. E virou, apenas. Né? Mas eu quero dizer assim, existia, né? Eu acho que a gente é muito fruto das histórias de família que a gente carrega, e às vezes de ancestrais muito antigos. No meu caso, eu tive 2 bem diretos que me impulsionaram, e eu acho que eu tive uma virada de chave para essa minha mudança, que foi ter ido para terapia muito cedo, ainda adolescente, para aprender a fazer literalmente desse limão uma caipivódica. Então, sair dessa posição de vítima, coitada de mim, eu tenho um pai que, poxa, é crítico, que não valoriza as minhas tristezas, as minhas coisas, me cobra muito, me sinto pressionada, aquela coisa, para uma mulher que foi atrás, foi realizar, foi... Então, peraí, por que você não pega essa força daí e vai? Talvez você tenha elementos muito mais fortes para tocar uma história de vida super positiva. E hoje, quando eu olho para trás, eu jamais, se eu olhasse para frente, eu veria o que eu vejo hoje em mim. Né? Tanto de conquistas profissionais e pessoais, quanto uma sensação de me valorizar enquanto pessoa, enquanto mulher. Porque naquela época eu tinha autoestima baixa, eu achava que nada ia dar certo, eu era pessimista. Hoje eu acho que tudo é maravilhoso, a vida é linda, tudo perfeito. A gente vive o que a gente tem que viver, e o que a gente está vivendo pessoalmente são coisas que só a gente pode ser responsável. Nenhuma posição vítima em relação às coisas. Nunca se vitimizar. Então, hoje eu gosto tanto de quem eu vou me construindo, e aquilo era tão distante da minha realidade, que eu acho que essa autoestima também me ajudou muito, não a construir só o meu trabalho, mas a ajudar essas outras mulheres
a resgatar as autoestimas Com delas. certeza, Né? deve ser muito realizador, né? E sabe, você está me contando essa história do teu pai, né, da tua criação dura e dessa ancestralidade, né, que a gente tem, de ser o povo perseguido. Uma vez eu perguntei para um rabino por que judeus, tem muitos judeus muito bem-sucedidos, né? A proporção de pessoas bem-sucedidas financeiramente, a proporção de prêmios Nobel, é imensa. a proporção de, sei lá, você pega no cinema, em várias áreas, os judeus se destacam, né? E aí eu fui perguntar para o rabino por que ele achava, qual era o segredo da prosperidade judaica. E ele me falou que é justamente essa perseguição. Ele era também psicólogo e ele falava com pessoas sobreviventes, né, de grandes desastres, seja um avião que cai, sabe, sobrevive uma, duas pessoas. Aí você conversa com aquelas pessoas e aí essas pessoas falam assim, nossa, o que te fez chegar onde você chegou, né? E aí elas falavam assim, olha, por algum motivo Deus me escolheu para eu sobreviver a esse desastre. Todo mundo morreu, eu sobrevivi. Tem que ter um propósito maior, tem que ter um motivo. Então eu tenho que fazer a vida valer a pena. Acho que é essa frase, sabe? Fazer a vida valer a pena. Você herdou do teu pai, isso entrou na tua cabeça e você trabalha hoje, você se realiza do jeito que você se realiza, porque você tem isso na tua cabeça, né? De querer fazer a vida valer a pena, de sentir essa realização. E eu acho que para gente que tem filhos, também é muito importante essa realização pessoal. Então, também, ao encontrar essa realização pessoal, eu sou um exemplo para eles também de que as coisas são construídas, que as coisas são... A gente corre atrás, a gente deseja coisa, a gente se empenha, a gente constrói, a gente conquista, a gente falha, a gente cai, a gente levanta. Então, não tem um exemplo de algo que já foi entregue. Tudo teve que ser construído do zero. Meus pais construíram do zero, eu tive que construir do zero. Os meus também. Então, a gente segue essa ideia... De que a gente tem que fazer por merecer. De que a gente tem que fazer por merecer, e é dessa forma que eu também gosto de ensiná-los e ajudá-los a serem pessoas autônomas também, para acharem também o que dá prazer para eles e começar a construir a história deles. São adolescentes, ainda não estão nessa fase. Então, conta mais dos seus... Bom, para começar. Então, mulher empreendedora, uma profissional super bem-sucedida, com esse shape, né? Esse corpinho, né? Tenho 45 anos, corpinho de 25. Como é que trabalha pra caramba, escritório em 3 lugares, como é que você administra, e ainda 3 filhos, né, que agora são adolescentes, que idade eles têm? 15, 13 e 11. E aí, como é que você administra e como você acredita que é o melhor jeito para você desenvolver essas pessoas autônomas, né, esse teu legado de fazer com que teus filhos sigam esse mesmo caminho? Então, eu acho que dentro desse processo de resgate de autoestima que eu fui passando, eu sou uma mulher que valorizo muito a minha vida pessoal, né? Os meus prazeres, os meus hobbies. Então, primeiro eu tive muito que aprender e entender o que me faz bem. E o que é inegociável para mim? É negociável para mim trabalhar antes das 10 horas da manhã. Por quê? Porque eu gosto de treinar, eu gosto de meditar, eu gosto de tirar esse horário para ficar em silêncio, para escrever coisas. É inegociável para mim todo dia fazer alguma coisa que me dê prazer. É inegociável para mim XXXYZ. Então, tem elementos que são muito importantes e eu priorizo esses elementos. Ao priorizar esses elementos, eu ensino eles que eles também devem ter prioridades em relação a eles mesmos. E, ao mesmo tempo, como eu priorizo também estar bem comigo mesma, fazer coisas que me deem prazer, eles entendem que tem que ter espaço para isso também. Então, eu sou uma excelente mãe, mas eu não sou uma mãe que faço tudo no lugar dos meus filhos. Né? E isso foi uma coisa que eu, por ser filha única, eu sempre nadei contra essa maré. Eu sempre tive uma impressão de que se eu não fosse por mim mesma, meus pais seriam por mim. Então, eu não queria que eles decidissem o que eu seria, o que eu faria, como eu agiria em relação à minha vida. Eu queria ter autonomia. E você desenvolve essa autonomia nos teus filhos? Nos meus filhos também. Então, tem tarefas que eu delego a eles, por exemplo. Vamos dar um exemplo, assim, que talvez uma mãe não faria. A minha filha tem 11 anos. Ela conhece bem os horários dela. Ela tem que ir ver o aparelho dela toda semana.
quem que vai resolver o horário que ela pode ir para ver o aparelho dela toda Ela, semana. com 11 anos, ela... Nossa, Ela fala com a secretária, entendeu? que prodígio. Tudo bem, é uma amiga minha que é dentista, Tá. né? Mas ao fazer ela se responsabilizar pelo horário dela, ela cumprir, ela que vai colocar na agenda dela, ela sabe o horário que ela tem que ir, ela sabe que ela tem que levar o aparelho, Que demais. né? Então é uma revisão, Você não é uma desenvolve a autonomia Então, mesmo, de verdade. eu vou em algumas pequenas tarefas colocando eles para executar. Ou então, mãe, por favor, liga para o terapeuta, avisa que eu não vou poder ir na sessão. Mas peraí, quem não vai à sessão? Você. Você. Então, liga você. manda você uma mensagem, explica por que você não vai. Porque não é nem hora de ligar agora para o terapeuta para avisar que você não vai. Então, você vai dizer que você não vai poder, explicar o motivo e vai dizer que você vai acertar a sessão. Que assim eles têm as consequências dos atos dele, né? É muito mais fácil. Mãe, resolve isso pra mim, né? E aí, como seria a vida de uma mãe de 3 que trabalha nessa loucura toda? Porque eu ainda tenho 45 mil alunos no digital. Nossa. Então, ainda é live, aula, curso, gravação, mentorias para tudo isso. Então, como faz tudo isso se a criança, um me chama para marcar o dentista, outro chama para não sei o quê, o outro chama para... Né? É mãe, aquele meme, né? Sim. E no Mãe, final, mãe. você tá como? Gritando com a criança. Por quê? Porque você não consegue ter vida. Como você consegue ter parte da sua vida preservada, nunca é um estresse. Sim. Quer dizer, claro, eventualmente sempre também vai ter, é. mas Né? você minimiza, mas né? entendeu? Verdade. Não parece que você está exercendo um fardo difícil, uma coisa pesada de você ter que se relacionar, porque você tem coisas que também te preservam para que você dê o melhor para eles. E isso é bom para você, é bom para mim, é bom para eles, é bom para desenvolver a autonomia deles. Sim. E isso ninguém me ensinou, é um instinto que cada mulher vai fazer de um jeito. Tem mães que são super protetoras, fazem tudo pelos filhos, e eu vejo isso, inclusive, consequência no consultório. Tem muita mulher de 30 que vai com a mãe na consulta e não sabe responder uma pergunta. Olha para a mãe. É mesmo? Se eu perguntar quantas vezes ela vai ao banheiro na semana... Ela pergunta para a mãe. Ela pergunta para a mãe. E aí eu pergunto assim, às vezes eu olho até para deixar numa situação assim, como quem diz, não entendi, a sua mãe que sabe. Que é isso? Né? Paty, me conta um pouco mais dos teus negócios. Você falou agora do teu infoproduto, né? Você dá mentorias também. Tudo isso além da clínica, que você ainda atende, ainda não, é uma das coisas que mais te dá prazer, né? Você atender, ter essa troca pessoal. Você tem essas 3 clínicas. E você, que mais? Você tem essa empresa de alimentação. Isso. Bom, suplementação agora. Isso. Como é que esse ecossistema funciona? Eu acho que a ideia é realmente isso, é achar soluções inteligentes para cortar caminho na vida das pessoas, com produtos bons e com serviços bons. Então, quando a gente fala de mentoria... pode ser desde uma mentoria, como eu dou no digital, que é para o público final, para essas mulheres 40 mais que estão sofrendo com climatério, menopausa, peso e essas transformações, até mentoria para profissionais de saúde que queiram organizar suas carreiras, ter caminhos novos. Quem está na frente, a vantagem que a gente tem hoje... é de eu ter caído e levantado muitas vezes, e para o seu negócio, muitas vezes, você já tem um olho muito atento ao que você precisa. Mas quando eu comecei há 22 anos atrás, eu não tinha uma nutricionista referência para me guiar. Tive que construir tudo só. Então, você tem esse aprendizado e quem chega depois, quem fizer parte, então, dessas mentorias, já vai queimar muito aprendizado. Com certeza. Né? E aí serve tanto para médico quanto para nutricionista, porque o business de atendimento em clínica, a minha clínica sempre foi multiprofissional, ela nunca foi um consultório só. No iniciozinho foi eu sozinha. Mas desde o início eu já agreguei outras pessoas por ter essa visão integrativa, eu sempre precisei de outros profissionais além de mim. Então, já é um business que foi estruturado para ter outros elementos dentro de uma própria clínica. E eu já entrevistei e já conversei com vários empreendedores digitais, e eu vejo que você domina essa arte, porque é uma outra linguagem, né, que se fala. Uma coisa é o mundo offline, outra coisa é o mundo online. Você tem muitos seguidores, né? Quantos seguidores você tem? 2 milhões e 100. 2 milhões e 100 no Instagram. E você tem uma linguagem muito acessível, muito fácil, apesar de tratar de temas complexos, você fala de um jeito que as pessoas entendem, né? Você tem uma linguagem muito boa
E uma persuasão também muito boa, né? Que convence as pessoas, não, eu preciso fazer, eu nem sei o que ela tá vendendo, mas eu preciso fazer parte desse curso. Então, eu acho que da mesma forma que a gente tem que estruturar a nossa saúde, né, com hormônios, suplementos, alimentos, sono, aquilo que a gente falou, o bem-estar, a priorização dos seus momentos, do que te dá prazer, junto com o papel de ser mãe, Sim. eu acho que a gente também tem que ter um preparo para habilidades que antes a gente não tinha. Da mesma forma que eu tive que ter um preparo empresarial que eu não tinha, né? Minha visão era como nutricionista, profissional de saúde, eu não tenho nenhuma disciplina, Não, mas nada, nem financeira, entendeu? nada. Então, fiz muita coisa errada, né? Tive perdas, né? Então, aquilo serviu para eu entender o seguinte: não, peraí, para ser essa empresária, eu preciso me estruturar de outra maneira, MBA, de gestão, de outras coisas. Você fez Fiz cursos para poder me para se aprimorar. aprofundar. Sempre tenho pessoas nas minhas clínicas, que é financeiro, gestão, enfim, pessoas que eu posso me apoiar para isso, mas parte muito de mim ainda, ideias e aprovações e outras coisas. E eu sou única, não tenho sócios na minha clínica, nunca tive. Então, o que é bom, o que é ruim, mas é você que tem que tomar frente do seu negócio. E então, da mesma forma que eu tive que me habilitar mais do ponto de vista empresarial, eu tive que me habilitar também para esse mercado da exposição online. Então, quando eu entrei em 2019 para fazer os meus cursos, eu já tinha uma rede social muito movimentada, mas eu não vendia nada a princípio, nenhum serviço. Até minha clínica, praticamente, eu não falava ali, sabe? Era um pouco meio mais de informações. E aí tinham muitos artistas que eu atendia. Então, era uma vitrine do meu trabalho. E aí, em 2019, quando eu comecei a ter meu primeiro produto digital, e aí começou, já havia aquela coisa assim, né, de um movimento financeiro maior, de atingir mais gente, daquela crescente muito rápida. E aí você fala, meu Deus, mas assim, eu não me sinto super preparada para falar para esse tanto de gente, né? Então, o que vamos fazer? Aí eu fiz curso de teatro, fiz uma desinibição que é para circo, fiz curso de oratória, tudo coisas rápidas, assim, mas que foram importantes para destravar, para poder te levar num outro... Super importante isso que você está falando, porque são skills, né? Características que a gente tem que ir adquirindo se a gente quer se desenvolver na vida, não importa a área que você atue, você tem que se desenvolver em várias outras áreas que não o teu negócio principal para ser bem sucedido. Acho que isso vale para qualquer profissão, para qualquer área da vida, na verdade, né? E eu acho que é só uma pessoa que de repente está centrada em si que consegue identificar quais são minhas potencialidades, quais são as minhas amarrações hoje em dia, o que eu ainda preciso melhorar. Então, eu também estou sempre reavaliando isso. Aonde talvez eu precise estar melhor? Eu nunca trabalhei vícios de linguagem, por exemplo, e eu tenho alguns. Então, talvez esse seja um próximo... A gente querer sempre melhorar, né? É um próximo passo, mas eu acho que na vida a gente tem que ser assim, entender que tá bom, bater no ombro do tipo, que bom, você chegou até aqui, tudo deu certo, você tá feliz com o teu desempenho, mas o que dá ainda para escalar, melhorar, onde você pode entregar melhor para o outro? Celebrar as conquistas, nem que sejam as pequenas conquistas, também é super importante, né? Para nossa autoestima mesmo, para a gente poder chegar mais longe. Mas eu acho até importante a gente tocar nesse assunto, Sandra, porque eu já fui a pessoa que não celebrava. E eu acho que muita mulher é assim, como eu falei, a gente mais de olho na próxima conquista do que em olhar aquela conquista que a gente tem. E eu passei isso já com uma clínica que eu construí do zero, enorme, que eu fiz uma obra imensa, fiz isso com um livro que eu publiquei, e aquilo passou batido, como as pessoas, por exemplo, te elogiaram, que máximo, o livro está incrível, Dieta dos Casais, nossa, lançou em Portugal também. E eu achar dentro de mim que tá ok. Não é nenhum grande feito, entendeu? É um livro. Olha. Entendeu? E aí eu tive que trabalhar toda essa validação, né, de entender, isso também tem a ver com a minha história, claro, porque como a exigência é muito grande, o elástico ele estica para muito longe. Então eu tenho muita facilidade em fazer muito e achar que não fiz demais. Em conquistar demais e achar que... Não é mais que a tua obrigação, né? Que podia ir além, entende? Então eu sempre tenho que ficar
fazendo essa dosagem, mas hoje eu acredito que eu melhorei muito nisso. E eu acho que eu sou muito mais feliz hoje quando eu comemoro essas vitórias, e vitórias também no campo pessoal e com os meus filhos, por exemplo, né? Então, momentos que a gente está junto, coisas que a gente divide, que confidencia, o grau de confiança que você vai alcançando com o outro, que é diferente com cada filho, Cada um é cada um. meninos e meninas, né? Então, é diferente. Então, isso também são vitórias do dia a dia que a gente tem que ir celebrando e que são conquistas que a gente faz, e que eu acho que é muito bom quando a gente reconhece que você se dedicou e aí você está colhendo os frutos positivos disso. E até mesmo para quem, entrando já na tua área, né? Mas quem precisa perder 10 quilos ou 20 quilos, se não celebra o primeiro quilo, o segundo quilo, né? Você se desmotiva. Se você pensar naquele número grande, quão longe está. Então, por isso que eu acho que é importante a gente comemorar as pequenas conquistas também, né? E como você falou, em todos os âmbitos, né? Pode ser na criação dos filhos, pode ser num objetivo que você tenha profissional, pode ser em alguma coisa pessoal que você tenha, mas é importante a gente ter essa consciência primeiro, ter essa meta, esse destino, né? Senão qualquer caminho serve, mas a gente precisa celebrar as pequenas conquistas. Voltando um pouco para a história dos teus pais, da tua criação. Então, você falou que é filha de 2 imigrantes judeus. Até que ponto você acha que essa tua criação judaica, né, de ter nascido uma mulher judia, influenciou para que você chegasse onde você está hoje? Eu acho que resiliência, otimismo, esperança foram marcantes assim na história judaica. E na história da minha família, para que eu tivesse êxito em muitas coisas que eu tenho hoje. E acho que essa história, com certeza, ela me construiu. Eu não tenho a menor dúvida que eu sou fruto dessa história judaica da minha família e das condições que os meus antepassados já viveram. E os valores judaicos estão presentes no teu dia a dia, né? No que você faz, no jeito com que você atende os seus clientes, né? Eu acho que ele está presente, pelo menos eu sinto isso na minha vida, assim, em tudo que eu faço. Eu vejo que seja a caridade ou a tzedakah, como a gente fala, que é a justiça social e não a caridade em si, de você estar doando alguma coisa. Quando a gente faz alguma coisa que está intrínseca a nós, faz mais bem para a gente do que para o outro, né? E eu vejo isso em tudo relacionado aos meus valores judaicos. Quando eu cumpro uma tradição, ninguém é mais judeu ou menos judeu de acordo com o que come ou com o que pratica de costumes, né, e tradições, mas eu vejo que essas coisas aproximam a gente das nossas raízes e fazem com que o nosso dia a dia fique mais leve também, né? Você sente isso também? E eu acho que, assim, tem um compromisso com a verdade, com a honestidade, com a ética. Com a ética. Sim. Isso são coisas que também foram valores judaicos que meus pais enfatizaram muito em casa. Até quando até eu me lembro quando eu era menor e falava alguma coisa que de repente não era uma verdade absoluta, entendeu? Era um jeitinho. E eu ouvia sempre assim, não, verdade é verdade, a gente tem que ser comprometido com isso. E fora isso, né, a própria tradição judaica, alimentação que a gente mantém dentro de casa, meus filhos em colégio judaico, as amizades que eu trago de muitos anos que também compartilham esses valores, casamento foi judaico, enfim, coisas que também são pessoas que estão te agregando o tempo todo, porque você continua vivendo dentro dessa comunidade de maneira muito expressiva. Então, você traz dessas pessoas também outros valores que não vêm só da sua família, mas vêm dos seus amigos, vêm de pessoas que você se relaciona até hoje. Então, você cria os teus filhos dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo. Teus meninos já tiveram bar mitzvah? Sim, minha filha vai fazer bat mitzvah.
Já foram a Israel, pretendem ir em outros momentos, tem amigos judeus e tem amigos não judeus, claro, também, né? Porque tem pessoas que às vezes acham que a gente só anda entre a gente, em grupo. Frequentam a sinagoga, adoram ir para a sinagoga, gostam dos valores judaicos, colocam tefilim, não todos os dias, mas colocam com alguma frequência, vão para Mahané, vão para movimento juvenil judaico. Então, eu também trago para eles, e o pai também traz, esses elementos que a gente vivenciou a vida inteira. Eu estudei em colégio judaico a vida toda, meu pai é judeu, minha mãe é judeu, minha família inteira é judia. Nunca fui muito praticante assim de ir à sinagoga toda sexta-feira. Quando casada, fazia Shabat toda sexta-feira, então sempre em família. Então tem muitas coisas que a gente ainda carrega e que vem lá de trás, e outras que os filhos vão ajudando a gente a nutrir. Sim, vão trazendo, né, também, às vezes da escola, às vezes da casa de um amiguinho, é verdade. E sabe que eu estive no Rio recentemente, fazendo um Shabat com jovens, 250 jovens da comunidade da Sinagoga de Ipanema, que foi uma experiência, assim, incrível. E quando eu cheguei lá, é estranho, né, porque não conhecia ninguém, conheci o rabino, mas daqueles 250 jovens, eu não conhecia ninguém, um monte de rostinho novo lá. E aí, em poucos minutos, sério, parecia que era tudo família. Parecia que eram todos meus sobrinhos, não sei te explicar. Porque das conversas, das músicas que eles cantavam, foi uma noite assim muito, muito alegre, muito gostosa. E aí depois eu falei com eles, né? E, enfim, fiz uma apresentação, ouvi eles também, respondi perguntas. No final, eu pensei o seguinte: o que é mais bonito disso tudo é saber que daqui a 300 anos, dos tataranetos nossos, né, de todo mundo que estava lá, vão cantar as mesmas músicas, vão ter essa mesma identificação, e a história vai continuar. Isso é muito forte no judaísmo, né? A gente se reconhece, a gente pode se reconhecer em qualquer lugar do mundo, em qualquer sinagoga que você frequente fora do Brasil. Já tive a oportunidade de ir em algumas pelo mundo. Já fui recebida por famílias por estar fora do Brasil, por exemplo, num Pessa, e ser recebida como alguém da família. Então, eu já vivi algumas experiências assim que você fala, gente, realmente a gente é muito... Dá uma sensação de pertencer, de pertencimento, né? exato. É muito legal. Agora, Paty, me conta assim, a gente tem uma pergunta final aqui, que é relacionada à tua intimidade. Eu queria saber, quem é a PD na intimidade? A PD é uma mulher super feliz com as conquistas até agora, que pretende mais várias outras coisas, que quer continuar sendo motivadora, mas também se motivar com coisas novas. Muito autêntica, muito amiga, muito genuína. Gosto de gente, gosto de estar cercada de pessoas, gosto de cuidar do outro, seja dos meus filhos de consultório, seja das minhas alunas do digital, mas eu sou uma cuidadora nata, do meu jeito, não preciso ser pegando no colo e fazendo pelo outro, mas dando as ferramentas certas, mas eu gosto muito de cuidar. E muito alegre, muito divertida, tem um certo sarcasmo, um humor curioso, e adoro a vida, sou muito feliz de viver, amo viajar, amo estar cercada de pessoas, amo o sol, amo a praia, amo treinar no Rio, amo viver a vida que eu tenho. Que bonito. Eu sou muito... Dá pra ver. Eu sou muito satisfeita. É bom quando a gente fala assim, o que você faria de diferente? Não é nada. Isso que é ser uma pessoa realizada, hein? Sabe? Tô feliz com quem eu sou, com quem eu tenho, com as coisas que vão vir pela frente também, que eu tô de olho nelas, mas elas ainda não se concretizaram. Você é uma pessoa ambiciosa? Você se considera uma pessoa ambiciosa? Eu me considero uma pessoa motivada. Porque às vezes a gente pensa na ambição como algo negativo, mas não é. Eu não acho. É um motivador, né? A cenoura lá na frente. E sempre pensando assim, como eu posso fazer a diferença de novo? Então, por exemplo, eu trabalhei no nicho do emagrecimento por muito tempo, fui conhecida por fazer isso na maneira da nutrição funcional, por começar essa área de clínica, consultório e desenvolver todo esse panorama da nutrição funcional aqui no Brasil. Agora eu já peguei um outro nicho, que é esse nicho da mulher 40+, que ninguém está pegando ela no colo,
Então, para mim, já é um outro desafio. É como se eu estivesse começando uma nova etapa profissional, onde eu estou mirando outros horizontes. Então, são produtos voltados para essa mulher, são exames voltados para essa mulher, são palestras para essas mulheres. Então, é um novo negócio, porque, de repente, eu achei identificação com esse grupo. Então, isso te deixa num novo momento de vida profissional, onde você quer coisas novas, mas essencialmente com um grupo também novo. Então, Legal. isso é muito... É como começar de novo. Começar assim. de novo, é isso aí. E isso que você falou de cuidar antes, que você gosta de cuidar, dá para ver mesmo, tudo que você falou não me parece mentira, Não. parece ser muito verdade. E de cuidar e de não dar o peixe, né? De ensinar a pessoa a pescar. Meu pai falava muito isso, porque assim você desenvolve as pessoas. E isso também traz muita realização, né? De você sentir que você causou uma transformação na pessoa, além dos resultados que você pode gerar. E assim, eu não consigo não trabalhar inteiramente com verdade. Eu sou uma pessoa muito transparente. Isso é uma característica de quem me conhece pessoalmente sabe. Eu não tenho meio mais ou menos. Eu gosto, eu não gosto. Eu fico próximo, eu fico longe. Eu não sou muito... Eu não faço muita política para agradar as pessoas. Eu sou bem... Porque eu sou assim. Eu sou bem transparente nas minhas relações todas. Então, eu nem conseguiria fazer um tipo... Não, eu sou cuidadora, mas não tô nem aí para ninguém, entendeu? Eu termino os cursos online, eu tô chorando com as alunas, entendeu? Eu sempre me emociono. Eu falo, gente, mas eu já tenho 45 mil alunos, tem que chorar na aula de novo. Desligo a câmera logo porque fico emocionada, entendeu? Passa vergonha. Essas coisas. Então, por quê? Porque eu sou assim, eu sou emotiva, porque aquilo tem um envolvimento meu naquela entrega. Então, tem essa coisa da doação e da verdade mesmo, que eu acho que é uma característica minha e que... Não, muito legal, muito bonito, mas que, eu quero que uma eu não... intimidade que você, assim, me conta alguma coisa que você gosta de comer, Você quer que eu quando fale você tá que eu vou- sozinha, que ninguém eu tá como vendo. escondida? Ó, vamos ver os Não, pecados olha da só, Nutri. se eu pudesse comer, assim, bastante porcaria, eu não sou do doce, eu não sou do time doce. Não, Eu sou do time fritura. Então, se eu pudesse, era assim, batatinha frita trufada, bolinha de queijo, sabe coisinha de festinha? Coxinha de galinha. Gente, quando falam assim pra mim, você tem que conhecer, porque todo mundo sabe, eu falo muito isso, né? Ai, gente, se eu pudesse, eu ia comer uma coxinha. Às vezes eu filmo coxinha nos lugares, falo, ai, dava tudo pra comer essa coxinha agora. Então, todo mundo já sabe. Aí me manda coxinhas do Brasil inteiro, não, você tem que conhecer a coxinha de tal lugar da cidade e tal. Então, se eu pudesse, eu comeria mais essas friturinhas. Mas eu acho assim que tudo tem o seu espaço. Não é que eu não coma nunca. Eu tenho uma restrição de glúten já há 20 e tantos anos. Então, isso também me limita alguns alimentos. Essas coisas todas são passadas na farinha. Sim. Eu já não como. A batatinha sobra, então a batatinha é o que entra mais um pouquinho ali. E aí eu ensino lá para as minhas alunas. Eu falo, não pede no prato, entendeu? Come com alguém, rouba 10... Tá tudo Tá bem. tudo certo. Entendeu? Matou à Ótima vontade, dica. não precisa encher o prato e pedir uma porção inteira que ocupe metade do prato. E não fazer disso um hábito, né? Total. Comer todo dia, assim, faz... Quando é esporádico, não faz a menor né? diferença. Eu sempre falo isso. O que está te prejudicando a saúde, o peso, não é o que você faz no final de semana. Porque às vezes a pessoa fala, ai, doutora, porque no final de semana eu bebo, eu como. Falo, posso te dar certeza que a gente vai achar no dia a dia vários erros que estão fazendo você ficar longe do resultado que você precisa ter. Não é o final de semana. O final de semana não é uma coisa que eu realmente valorizo tanto na mudança do meu paciente. É muito mais pautado no dia a dia, no que ele está fazendo. Demais, adorei. Olha, bom, ainda ganhamos uma consultoria grátis aqui. Quero ver todo mundo 10 quilos mais magro depois desse episódio, hein? Não, foi demais, adorei esse papo. Você é uma pessoa muito inspiradora. Eu já admirava, já acompanhava há anos, assim, e cada vez que a gente foi se aproximando, eu falei, não, eu preciso trazer ela aqui no Papo Íntimo, na minha casa, porque eu tenho certeza que quem está escutando a gente, quem está assistindo a gente, vai tirar insights que vai transformar a trajetória dessa pessoa. Com certeza, e que bom. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a você. E se você também curtiu esse episódio, não deixa de
dar o seu like, encaminhar para as pessoas que você gosta. Siga o Papo Íntimo nas redes sociais e o universo devolve. Muito obrigada e até o próximo Papo Íntimo.